Mais uma vez, bom dia a todos. Teremos início agora o segundo painel desta manhã com o tema Sistemas de Justiça, Boas Práticas. Com a devida autorização, convidamos para compor a mesa Sua Excelência a Senhora Ministra Maria de Assis Calcin, do Tribunal Superior do Trabalho, que atuará como mediadora. Convidamos igualmente para compor a mesa Sua Excelência a Senhora Andréia Sampastu Nock, juíza titular da 26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, TRT da 4ª Região, que atuará como primeira painelista. E Sua Excelência a Senhora Estefane Fiuza Cansado Machado, juíza da Infância e da Juventude de Aparecida de Goiânia, do Tribunal de Justiça de Goiás, que atuará como segunda painelista. Bom dia a todos. Eu saúdo a juíza Andréia e a juíza Estefane. Dizia há poucos minutos a elas que nós temos o prazer de ter uma mesa só de mulheres, né? Então, ficamos muito felizes aqui pela nossa representatividade. E eu mais ainda, porque, vejam, aqui do meu lado direito está uma gaúcha e do meu lado esquerdo uma mineira. É a mesma dobradinha que acontece na minha casa. Eu sou mineira, meu marido é gaúcho, então eu me sinto muito à vontade de estar aqui nessa manhã presidindo esses trabalhos. E vamos, então, ao nosso painel, cujo tema é Sistemas de Justiça, Boas Práticas. Eu informo que, nesse painel, como aconteceu no outro, cada painelista disporá de 30 minutos para a sua exposição. E, após, teremos um tempo, então, para as perguntas. Nós começamos com a juíza Andréia Sampastu Nock, para expor sobre o tema Experiências do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, CSJT-TST, e as varas especializadas da Justiça do Trabalho. A juíza Andréia é titular da 26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, especialista em teoria crítica de direitos humanos e globalização pela Universidade Pablo de Olavide, Espanha, e em direitos humanos e fundamentais e relações de trabalho pela PUC do Rio Grande do Sul. É gestora nacional do programa TST-CSJT de Erradicação do Trabalho Infantil e membro da 7TST. Tenho a honra de passar a palavra à juíza Andréia. Obrigada, ministra. Bom dia a todos. Obrigada. Prezada juíza Estefane, um prazer dividir essa mesa contigo. Ao iniciar a minha participação aqui no seminário do Trabalho Infantil, Realidades e Perspectivas, no qual eu tenho a missão de situar as boas práticas adotadas pela Justiça do Trabalho para enfrentamento do combate ao trabalho infantil no Brasil, eu preciso resgatar o contexto que me traz aqui, com muita honra, a presença de vocês. Eu integro a Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil do CSJT-TST desde a sua primeira composição, no primeiro semestre de 2012. E, nessa condição, eu me tornei também gestora nacional do Programa de Erradicação do Combate ao Trabalho Infantil do CSJT-TST. Por delegação dos meus companheiros de trabalho, coube a mim, então, essa tarefa de relatar aqui, nesse auditório, junto a tantos companheiros e parceiros de luta,
um pouco de como nós, da Justiça do Trabalho, estamos construindo práticas nesse universo de grave violação de direitos humanos. A primeira coisa que eu preciso chamar a atenção é que essa realidade toda é muito nova na Justiça do Trabalho, e, por isso, o conjunto de boas práticas institucionais ainda é um longo caminho a ser percorrido. O envolvimento dos juízes do trabalho com causas de forte cunho social, nem sempre afetas a nossa jurisdição, tais como o trabalho infantil, o trabalho escravo, tem longa data e uma rica trajetória. Muitos de nós, juízes, ao longo dos anos participamos de iniciativas, ações e projetos no movimento associativo dos magistrados, que ajudaram e representaram um avanço importante no debate desses temas e na apropriação pelo universo dos juízes do trabalho dessa realidade invisível e cruel que envolve a exploração de crianças e adolescentes. Mas a Justiça do Trabalho e a grande maioria dos seus magistrados não tinham ainda uma relação estreita e necessária com o tema da violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Essa tarefa sempre coube ao universo dos juízes da infância e da adolescência, por força da sua atuação. Juízes como a doutora Stefani, que falará em seguida, e que tem experiências e uma atuação que nos demonstra que quando se faz, quando a gente faz o que pode ser feito, com compromisso, a gente faz muito e transforma a realidade. O compromisso da Justiça do Trabalho ainda não havia sido assumido institucionalmente. E essa realidade começou a ser transformada com o ingresso do Poder Judiciário Trabalhista formalmente como soldado nesta guerra. E há um marco inicial para esse fato. Em maio de 2012, por iniciativa do então presidente do TST, ministro João Orestes Dallazen, formou-se uma comissão composta por 6 juízes do trabalho, representando 6 regiões do país. A nossa missão era, em 30 dias, apresentar ao ministro-presidente sugestões para uma participação efetiva da Justiça do Trabalho nas ações que visassem a erradicação do trabalho infantil. A partir dali, alguns registros fotográficos eu consegui resgatar, se eu souber mexer nisso. Talvez aqui. Desliguei. Conseguiu? Não. Acho que eu desliguei. Aqui. Aí uma foto da nossa primeira reunião dessa comissão transitória. Então, foi possível resgatar algumas fotos que ilustram essa trajetória. O grupo, então, se reuniu, fez um diagnóstico e a comissão apresentou o resultado desse trabalho para a presidência do TST. Eram mais de 20 propostas iniciais formuladas por aquele grupo de trabalho. Para nossa alegria, houve o acolhimento da grande maioria delas. E entre aquelas que foram aceitas pela presidência do TST e prontamente encaminhadas, foi a constituição de uma comissão permanente de magistrados do trabalho, que recebeu o nome de Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e a sigla CETI, enfim, lá no Sul a gente diria CETI, que passou a ser coordenada pelo ministro Lélio Bentes, sendo ampliada na sua composição com o ingresso da ministra Cátia Arruda e do desembargador Tadeu Ricardo. Consolidava-se, naquele momento, um consenso no grupo de trabalho de que a Justiça do Trabalho estava atrasada e, mais do que na hora, de assumir um papel protagonista na luta pela erradicação do trabalho infantil. Como disse o ministro Lélio ontem, conscientizar, capacitar os magistrados e servidores
para esse enfrentamento passou a ser oficialmente uma tarefa institucional. Houve, portanto, também como nos referiu o secretário Manuel Sobrinho ontem, uma vontade política de modificar uma realidade que até então existia. O pontapé, então, inicial tinha sido dado, nós arregaçamos as mangas e entramos em campo, um time já acrescido na sua composição, e organizamos pela primeira vez na história do TST um seminário sobre trabalho infantil, aprendizagem e justiça do trabalho, que reuniu na sua abertura 700 pessoas e um público médio de 500 pessoas nos 3 dias de evento. O seminário foi o marco daquele começo, e assim como hoje, foi realizado nesta casa, neste plenário lotado, em outubro de 2012. Buscamos, naquela época, trazer um pouco de cada ângulo do problema. Era necessário apresentar dados e desfazer mitos. Ouvimos o depoimento de Gedeão. O menino de Gedeão, que perdeu a visão aos 10 anos trabalhando. Ouvimos o depoimento de Benedita, a menina negra e doméstica, trabalhadora infantil, que se tornou senadora da República. Ouvimos o depoimento de Marcelo, o jovem e promissor tenista que, antes da vida adulta, já tinha perdido o encanto do esporte e encontrado as drogas e a depressão. Ainda nos emocionamos com a fala e a reportagem do jornalista Marcelo Canelas, que escolheu ser amigo das crianças e fazer da sua profissão um diferencial. As paredes externas do TST foram cobertas com fotos em preto e branco de crianças e adolescentes trabalhadores, para mostrar o quanto é sem graça e descolorido a infância que se perde no trabalho. Neste auditório, nós ouvimos o cantar do mantra "Criança não trabalha, criança dá trabalho", e a linda música do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Procuradores do trabalho, magistrados, educadores, especialistas em políticas públicas e uma ministra de Estado deram o seu recado, ensinaram e compartilharam experiências, e nós aprendemos muito, todos que aqui estiveram, porque os trabalhos foram intensos e muito produtivos. Mas houve um momento muito especial naquele seminário, que deixou suas marcas e ainda repercute aqui entre nós, neste dia, neste plenário. Vestido uma túnica branca, com uma fala mansa e um sorriso largo, Kailash Satyarthi, indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2006, pela sua atuação como líder da Marcha Global contra o Trabalho Infantil, contou suas histórias e contaminou a todos com o vírus da indignação e com a certeza de que a proteção da infância, livrando crianças da exploração, era uma missão de cada um de nós e também da justiça do trabalho. O TST, então, ajudou a dar visibilidade, identificar causas e efeitos, mostrou números e descortinou o debate sobre a competência para o julgamento das demandas que envolvem a autorização do trabalho de crianças e adolescentes. Daquele evento saímos fortalecidos. Vieram fortes avanços, como é forte o vento minuano que sopra na minha terra. O TST passou a integrar o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o FINPET. Foi o único representante do Judiciário convidado a compor a comissão organizadora da 3ª Conferência Global sobre o Trabalho Infantil. E, a partir dali, formou-se uma rede interinstitucional, reunindo a Justiça do Trabalho, o Ministério Público e a Justiça Comum,
que passou a debater o tema trabalho infantil e competência em sucessivos seminários e eventos. O TST estreitou a relação com a OIT no tema trabalho infantil. Os tribunais regionais do trabalho começaram a reagir institucionalmente. Em setembro de 2013, o TRT da 2ª Região instituiu o Juízo Auxiliar da Infância e Juventude, consolidando a competência da Justiça do Trabalho naquela região. De lá para cá, o juízo já enfrentou questões relativas à concessão de alvará em 147 ações e julgou ações civil pública, sendo o caso notório e recente o que envolveu a determinação do recolhimento do encarte da revista Vogue, denominado Vogue Kids, recentemente, já que tinham uma publicidade de forte cunho erótico, utilizando modelos mirins. Dando seguimento às suas iniciativas, o TST construiu... Estou bem atrasada lá nas fotos. Ali a nossa participação na conferência. A ministra Kátia presidindo a conferência. Produziu-se, então, material didático para magistrados e público externo. Vieram o primeiro olhar, o marcador de livros para virar a página, as 50 perguntas e o gibi da Turma da Mônica. O interesse da sociedade, da comunidade jurídica, dos tribunais, aflorou e as parcerias começaram a ser firmadas. Vários integrantes da comissão foram chamados a participar de eventos e seminários, espalhando o compromisso da Justiça do Trabalho. As ouvidorias dos TRTs e do TST foram chamadas a nos auxiliar. Aos poucos, o assunto trabalho infantil já não estava restrito a um grupo apaixonado de juízes e passou a virar conversa do intervalo do café, dos encontros institucionais, dos tribunais, e passou a integrar a pauta das escolas judiciais. Incorporou-se à rotina da mesa de trabalho dos magistrados. Enfim, penso que com atraso, mas ainda há tempo, começou a ser o nosso dia a dia. Recentemente, nós chegamos ao céu. Nossa mensagem está voando de norte a sul do Brasil e cruzando oceanos nas páginas da revista TAM, nas nuvens. Mas o céu não é o nosso limite. Na gestão do ministro Carlos Alberto Reis de Paula, em 2013, o trabalho continuou. Durante a realização da 3ª Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, organizada pelo governo brasileiro em parceria com a OIT, houve plenária conduzida pela ministra Kátia Arruda. Debatemos o papel dos sistemas de justiça no combate ao trabalho infantil. Magistrados e procuradores do trabalho estiveram presentes, trocando experiências com representantes de vários países. O TST participou ativamente da construção da conferência e dos seus resultados, mas ainda era pouco. Tamanho desafio exigia um compromisso ainda maior da Justiça do Trabalho. Aproveitando que vários TRTs já davam passos firmes nas ações em prol do combate ao trabalho infantil, realizando seminários e incluindo o tema nos seus encontros institucionais, e somando a experiência já consolidada do programa Trabalho Seguro, o CSJT e o TST lançaram, em novembro de 2013, o Programa de Combate ao Trabalho Infantil. A partir daquela data, todos os 24 tribunais regionais foram chamados a indicar ao CSJT 2 magistrados que passaram a atuar como gestores regionais do programa. E os integrantes da CETI passaram a acumular a tarefa de gestores nacionais do programa. Em fevereiro de 2014, aqui a assinatura do programa, o lançamento do programa,
e aqui a nossa primeira reunião com o grupo dos gestores regionais em fevereiro de 2014. Nessa reunião, que reuniu todos os gestores, o ministro-presidente, o ministro Lélia, a ministra Kátia, nós construímos as nossas metas de atuação, debatemos ações e projetos e, especialmente, fortalecemos a troca de experiência e a privilegiada construção coletiva de alternativas. Foi um encontro de pessoas ávidas pelo conhecimento, pela troca e pela transformação. Implementado o programa, cada tribunal buscou formas variadas e criativas, por meio das iniciativas dos seus gestores regionais, de inserção dos juízes e servidores da comunidade jurídica local, da sociedade como um todo, nesta luta. Cada região, com sua peculiaridade, cada gestor, dentro das habilidades de cada tribunal, segundo as suas práticas e tradições, estão todos envolvidos. Prezados, os exemplos que dou a partir de aqui são meramente ilustrativos, porque muito e tanto foi feito de fevereiro até hoje, que é inviável referir o tudo que foi realizado. Foram instituídas comissões de erradicação do trabalho infantil no âmbito dos tribunais de Santa Catarina, Paraná, Pará e Campinas. Audiências públicas foram realizadas com a participação dos gestores do TRT do Espírito Santo e do TRT do Ceará. O TRT de Campinas alterou o seu regimento interno para poder realizar audiências públicas sobre esse tema. Varas especializadas e juízos auxiliares da infância e da juventude estão em funcionamento, além do já referido no TRT de São Paulo, no TRT do Piauí, do Rio Grande do Norte e no Distrito Federal. E está em tramitação a criação de vários juizados no TRT de Campinas. Parcerias com a OAB, a OIT, com o MPT, o Ministério do Trabalho e Emprego, as AMATRAs, com prefeituras, tribunais de justiça, os conselhos tutelares, governos de Estado, foram firmadas em diversos tribunais, entre eles no Rio de Janeiro, Campinas, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Os juízes e servidores literalmente vestiram a camiseta e entraram em campo, erguendo um cartão vermelho contra o trabalho infantil. Inúmeras atividades antes e depois da Copa do Mundo de futebol foram realizadas, aproveitando a paixão dos brasileiros para tentar eliminar uma grande vergonha nacional. Os juízes foram para os parques e praças, feiras e grandes eventos, disseminaram a necessidade do desenvolvimento de todos, do envolvimento de todos, desculpa. Os tribunais do Rio de Janeiro e Minas Gerais participaram do projeto Ação Global, mobilizando milhares de pessoas em ações de cidadania. O TRT da Bahia, cujo trabalho em prol da eliminação do trabalho infantil tem longa data, uniu as ações ao Programa de Trabalho, Justiça e Cidadania da Ana Matra e ao programa junto ao Programa de Combate ao Trabalho Infantil do TST e ao Fórum Estadual. Frases de conscientização e cidadania foram inseridas nas atas de audiência, nas decisões judiciais e nas consultas processuais, como no exemplo do TRT de Minas. Magistrados passaram a atuar de forma proativa, propondo que os valores decorrentes de multas devidas na Justiça do Trabalho se convertessem em benefício para a comunidade. Para as escolas, hospitais, salvando vidas e priorizando a educação. As escolas judiciais e a IANAMAT estão engajadas e inseridas no tema, já que vários cursos, seminários, oficinas e publicações estão abordando o tema do trabalho infantil. Neste momento, está em andamento na IANAMAT um curso de ensino à distância
com 5 turmas que envolve, em cada uma delas, 25 magistrados do trabalho, todos estudando causas e consequências do trabalho infantil. As ouvidorias e as assessorias de comunicação passaram a ter ouvidos e olhos ainda mais atentos, recebendo e encaminhando denúncias, atuando muito além do que se vê para ajudar nessa trajetória. Enfim, prezados amigos, ouvintes pacientes, desde 2012, a Justiça do Trabalho caminhou passos largos e firmes, consolidou uma trajetória sem volta ou possibilidade de desvio. Como referiu o ministro Lélio Bentes ontem, um compromisso institucional. Kailash Satyarthi nos contou, naquela noite de outubro de 2012, a história de um dos tantos resgates de trabalhadores escravos, infantil e adultos, de uma pedreira que ele coordenou. E nos contou também o que ele ouviu. O que ele ouviu, se conseguir voltar ali para mim. Pode botar no final. E ele nos contou o que ouviu da menina Devli, de pouco mais de 6 anos de idade. Ela já tinha visto o irmão morrer sem assistência médica. Ela já tinha visto sua mãe ser estuprada, porque não havia conseguido terminar as tarefas que tinham lhe sido impostas naquele trabalho escravo. Ela tinha visto seu pai ser torturado quando tentou defender a mãe. Ela nunca tinha comido uma banana que foi oferecida por Satyarthi para ela quando estava sendo transportada no carro dele. Ela só se alimentava, até aquela idade, de cebola e batata. No trajeto, enquanto o indiano dirigia, ela segurou com força o braço dele e, com raiva, recuperando a indignação peculiar da infância, e aí eu fiquei feliz de ouvir o nosso palestrante dizendo que a raiva é saudável, recuperando a indignação peculiar da infância, Devli segurou, então, o braço do Kailash e perguntou: por que você não veio antes? Naquela noite, ele cobrou de todos nós aqui presentes coragem, indignação e liderança. Cobrou um sentimento de urgência. Aquele indiano doce e forte deixou no ar uma pergunta que ele não fez. Por que a Justiça do Trabalho não chegou antes? 2 anos se passaram e penso que ainda não temos resposta ou desculpa para o nosso atraso. O trabalho infantil é uma grave violação de direitos humanos, com estreita vinculação com a precarização, com a inobservância da legislação trabalhista, com a discriminação e com as nefastas formas de terceirização. Portanto, não há desculpa, nem resposta. Não há substituto para a ação. Hoje sabemos que, finalmente, indignada e corajosa, a Justiça do Trabalho chegou para ficar e contribuir para colocar o trabalho infantil na página virada da nossa história. Muito obrigada. Agradeço o relato feito por Sua Excelência, a senhora juíza Andréia Notti, e passo a palavra, sem maiores delongas, à Sua Excelência, a senhora juíza Stefane Fiuza Cansado Machado, que é juíza da Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia, Goiás. Com a palavra, doutora. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a ministra Maria de Assis e a juíza Andréia e parabenizá-la pela sua exposição, juíza. E gostaria do microfone sem fio e, sem maiores delongas também, vamos iniciar os trabalhos, que está próximo ao almoço, né? Fica mais comprometida a fala. Antes de iniciar propriamente dita a palestra, eu vou sintonizar. Sou juíza da Infância em Aparecida, comarca da região metropolitana
de Goiânia, que tem cerca de 500 mil habitantes. Um local com grandes problemas sociais, e estou como juíza lá da Infância e Juventude há 3 anos. Faz exatamente, nesse mês de outubro, os 3 anos. Então, vamos lá. Vamos aprender a mexer nesse negócio aqui, né? Que todo mundo está... de lado. Certinho. O Brasil se comprometeu, junto à OIT, né, de eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2016. Estamos muito próximos, né? Eu acho que eu estar aqui, todos vocês, demonstra união, trabalho de equipe, e sem esse trabalho nós não vamos conseguir os objetivos. E erradicar a totalidade do trabalho infantil até 2020. O decreto 6.481, de 2008, relaciona as piores formas de trabalho infantil. E eu coloquei os casos mais frequentes em Aparecida de Goiânia. Podemos citar a coleta, né, de lixo, trabalho nas ruas, também trabalhos domésticos, em lava-jatos, prestação de serviço em prostíbulos, na prostituição, de forma geral, bares e boates, venda e varejo de bebida alcoólica, exposição a abusos físicos, psicológicos e sexuais, e ligados ao narcotráfico, que são trabalhos ilícitos, mas muitas vezes frequentes, infelizmente. Segundo Leonardo Soares, eu acho importante ressaltar isso aqui, ex-diretor do Departamento de Fiscalização do MTE, e ex-coordenador do CONAET, né? É impossível coibir trabalho infantil pelo método clássico apenas de fiscalização, impondo-se uma ação articulada com toda a rede de proteção, Conselho Tutelar, Judiciário, Ministério Público, todo o sistema de justiça. E qualquer manifestação de trabalho precoce, ela é inaceitável, mas as piores formas, como a lista é extensa, podemos citar, são realmente inaceitáveis. Bom, o artigo 227 da Constituição Federal fala o seguinte: o princípio da proteção integral e prioritária. Então, é dever da família, da sociedade, do Estado, eu acho importante ressaltar isso, que a obrigação é da família. Todos nós temos, às vezes, a mania de falar, essas crianças é problema da família, não é problema meu, né? Mas não, lá, o artigo 227, é dever da família, da sociedade, nós todos fazemos parte, né, da sociedade, do Estado, assegurar a criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade. A palavra absoluta já diz, né? É acima de todas as outras, absoluta prioridade. O direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar, comunitária, além de colocá-la a salvo. Isso é importante, de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, essa parte final fala, além de colocá-la a salvo, dever de quem? Da família, da sociedade, do Estado, ou seja, de todos nós. Então, a gente observa muitas vezes crianças nos sinaleiros, né, pedindo dinheiro e a sociedade sustentando aquele vício do crack, e ao invés de ligar para um conselho tutelar, de buscar o judiciário, o Ministério Público, a imprensa, dá dinheiro nas ruas, nos sinaleiros, para alimentar os vícios. Então, acho que a gente tem que repensar aí a sociedade, alguns conceitos. O artigo 4º, acho que eu passo. O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, também fala da mesma forma que é dever da família, aí acrescenta da comunidade, da sociedade em geral. Então, o artigo 4º do Estatuto ainda coloca a comunidade, que é aquilo mais próximo, né? A realidade mais próxima ali.
do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos, e aí repete, né, da vida, saúde, alimentação, e o parágrafo único que eu coloquei, que eu acho importante ressaltar. A garantia de prioridade, né, compreende a prioridade absoluta, preferência na formulação e execução das políticas públicas e também destinação privilegiada de recursos públicos na área relacionada à infância e juventude. Se esses políticos soubessem a transformação que eles iam fazer no nosso país, se eles investissem, cumprissem a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Destinando verbas, e é um sofrimento tão grande eles tirarem dinheiro de lá para isso, acha que tá dinheiro jogado fora, gosta de investir em asfalto, que é necessário também, devido à saúde e tudo, mas é a Constituição Federal, a lei máxima do nosso país, é o Estatuto falando, é privilegiar os recursos destinados, né, preferência na formulação de políticas públicas. Ainda há tempo. Nós precisamos de políticos que tenham essa consciência de cumprir a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque crianças, desde o ventre materno até, né, a sua idade adulta, bem protegidas, bem assistidas, com certeza teremos um futuro melhor no nosso país. Para garantir o princípio da prioridade absoluta e da efetivação das políticas públicas, é necessário que haja uma articulação, uma atuação articulada entre o Poder Judiciário e o Ministério Público. Aí vem algumas ações nesse sentido, né, em que houve atuação conjunta. Quando eu cheguei em Aparecida de Goiânia, que eu vi a falta de políticas públicas na área, falei, temos que ter um Ministério Público atuante, porque o Judiciário não decide, não julga, sem uma ação, né, do Ministério Público. E comecei a encaminhar ofícios, cobrando atuação, e nada. Reuniões, nada. Comecei a chamar a população para bater na porta do Ministério Público. Falei, olha só, não tem como eu decidir, eu julgar, se não for lá no Ministério Público e entrarem com as ações. Né? Então, explicava onde é que ficava o Ministério Público, vai lá, pede para entrar com a ação. Né? E aquilo foi incomodando, foi pressionando, e oficiei a Secretaria de Educação para eles me informarem a lista, né, de cadastro de reserva em CMEIs. Pasmem, 10 mil pessoas, crianças, aproximadamente, esperando o cadastro de reserva. Caminhei para o Ministério Público tomar as providências. E, com base nessa pressão, né, uma promotora, são 2 promotores e um juiz na infância de Aparecida, uma promotora resolveu permutar com uma outra promotora da Vara de Família, doutora Ângela. E essa promotora, conversamos e, realmente, essa parceria foi formada e vocês vão ver os frutos a partir de agora. Crianças precisam ser protegidas. Normalmente, o que a gente observa muitas vezes, a desestrutura familiar, onde aquela maternidade não foi responsável, ou a paternidade, mães cuidando de seus filhos, muitas vezes sozinha, né? E necessita de uma política pública, de creche, né? De CMEIs, para poder colocar aqueles filhos protegidos enquanto ela vai trabalhar, né? E pode deixar seu filho, sua filha protegida. E, infelizmente, eram muito poucos CMEIs. Então, começaram os mandados de segurança, né, para matricular as crianças no CMEIs, com penhor online na conta da educação. Né? Comecei a articular, depois de ofícios encaminhados ao município, sem nem resposta, começamos a efetivamente
tomar atitude nesse sentido. Cada mandado de segurança, penhorando direto na conta, eles tentavam desviar o dinheiro de um lugar para outro, eu ia lá, pegava no outro lugar, só sei que não tem como fugir. Tribunal de Justiça confirmando as decisões. Isso é muito importante. Os graus superiores, né, os tribunais confirmarem as decisões dos juízes de primeira instância, a fim de que realmente seja efetivo o trabalho. Esse é um princípio que eu falo da intervenção precoce, que é o princípio ideal. Porque se aquela mãe que foi trabalhar, se ela não for trabalhar, não tem como prover o sustento. E se a criança ficar em casa, mal cuidada, pode sofrer abusos sexuais, pode ir para a rua, conhecer a droga, o crime e, enfim, a perda do controle sobre os filhos. Então, atualmente, 13 CMEIs a mais estão funcionando, 32 encontram-se em processo de construção e 7 na fase de licitação. Tudo isso depois das penhoras online na conta da educação, correr aqui em Brasília, atrás da Dilma, para poder financiar lá as obras. E está dando tudo certo. Ações civis públicas com obrigação de fazer para internação compulsória de adolescentes dependentes químicos, penhora na conta da saúde do município. O princípio da intervenção proporcional e atual, eu digo o seguinte, que ele é adequado à situação de risco. Então, eu sou favorável, sim, à internação compulsória, de menores usuários de droga, quando? Não em todos os casos, na exceção, certo? Primeiro é o tratamento voluntário, é o tratamento no CAPS, que depois vocês vão ver, mas em situação de risco extremo, eu sou favorável e faço, porque aquela criança, aquele adolescente que estão ali na rua, vivendo só em função do crack, só em função daquela droga, teve um caso que o Hugo me oficiou em Goiânia, no hospital, que o menor, ele já tinham tentado matar ele 3 vezes, a facada, vidro envenenado. Uma criança de 11 anos. Então, foi internado compulsoriamente porque se recusou o tratamento, lógico, com o aval da família e tudo. Com essas penhoras online na conta da saúde, o resultado que originou. O primeiro e único CAPS, álcool e droga infantil, que é Centro de Atenção Psicossocial, álcool e droga infantil, 24 horas do Brasil, em Aparecida de Goiânia. Então, funciona 24 horas com psiquiatra, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, toda uma equipe multidisciplinar que pode fazer esse tratamento contra as drogas. Foi inaugurado em maio de 2013 e já atendeu cerca de 305 crianças e adolescentes. E o CAPS infantil, também inaugurado na mesma data, que já atendeu cerca de 890 crianças e adolescentes. O CAPS infantil tem neuropediatra, psicólogos, que tratam problemas familiares, relacionamentos familiares, problemas psicológicos, dentro dessa área que o doutor Ivan expôs muito bem na palestra dele. Unidade de acolhimento infantil. Essa unidade foi inaugurada agora, dia 4 de agosto de 2014. O que é essa unidade de acolhimento infantil? Eu observei que no CAPS eles ficam 15 dias na internação noturna e depois parte para o tratamento ambulatorial. 2 vezes por semana, vai lá e volta. Alguns desses menores estavam correndo risco, seja ameaça de traficante, seja situação de abandono familiar, que às vezes ainda não tinha sido resolvida e tinha todo aquele conflito. Nessa unidade de acolhimento infantil, que chama Casa da Acolhida, eles podem passar o dia no CAPS e dormir na Casa da Acolhida, onde podem ficar por até 6 meses. Então, foi mais uma vitória alcançada, um tratamento mais a longo prazo, que podem, com certeza, surtir muitos bons efeitos. Internação compulsória de adolescentes no Centro de Recuperação Vida, ficam 6 meses em tratamento, e o valor atualmente está sendo pago pelo Conselho da Comunidade e pelos empresariados locais, R$ 1.500 por mês, por adolescente. Construção do CREDEC, Centro de Referência em Dependência Química. O primeiro
vai ser inaugurado agora no mês de dezembro, em Aparecida de Goiânia. Eu e a Corregedora de Justiça fomos no governador Marconi várias vezes, saiu do papel e, graças a Deus, vai ser inaugurado agora. 80% da obra concluída, então esse centro também é uma vitória e vai ser inaugurado agora no mês de dezembro, em Aparecida de Goiânia. Ação civil pública para a construção de um abrigo destinado a menores com desajustes comportamentais. Temos apenas um abrigo para crianças de até 12 anos. E esse abrigo para menores que têm desajuste comportamental, digamos assim, estão em situação de risco, abandono e tudo, foi uma ação civil pública. Foi o resultado, dotação orçamentária de R$800 mil foi reservado, já foi adquirida a casa por R$500 mil, feito o projeto de reforma e, no início do ano que vem, estaremos inaugurando esse abrigo em Aparecida de Goiânia. Passou muito. Ação civil pública para construção ou reforma da casa de passagem, que a gente chama de SOS Criança, né? O objetivo é, em situações mais breves, provisórias, né, poder acolher esses menores e resolver de forma mais rápida possível o encaminhamento deles para outros estados, para a família, de onde eles puderem ser bem acolhidos. Essa casa de passagem, a decisão foi suspensa pelo Tribunal de Justiça e o município nada fez até então, para a gente ver que, se não tiverem as decisões obrigando, muitas vezes o poder público não age. Foi o caso da casa de passagem, a decisão foi suspensa e nada foi feito pelo município. Mas tivemos uma vitória agora no mérito. O tribunal confirmou a minha sentença, determinando que o município faça, sim, a casa de passagem, faça a dotação orçamentária também de R$800 mil para que ela seja feita, e só reformou na parte do prazo, que eu tinha concedido 120 dias para que eles providenciassem um local, e o Tribunal de Justiça concedeu 12 meses. Então, vai ser mais para o futuro, mas mais uma vitória alcançada. Vamos lá. Tá aí, não. Outras medidas adotadas. Aumento e estruturação dos conselhos tutelares, que é muito importante. Eu acho que os conselhos tutelares estão ali na comunidade, estão ali nos bairros, né? E a população, o primeiro problema que tem, ele não bate às portas do Judiciário, do Ministério Público, ele vai lá no Conselho Tutelar. Então, é importante que os conselhos tutelares sejam muito bem estruturados e trabalhem com dignidade. Em Aparecida de Goiânia, depois de reuniões e tudo, o prefeito equipou melhor, e o Ministério Público do Trabalho tem nos auxiliado, doaram 3 veículos 0 km, são 3 conselhos tutelares atualmente, Aparecida de Goiânia, doaram 3 veículos 0 km e 15 notebooks para que os conselhos tutelares ficassem bem equipados. Também, com incentivo do Ministério Público do Trabalho, vão doar R$200 mil para construir o 4º Conselho Tutelar em Aparecida de Goiânia. Foi um incentivo para que o prefeito elaborasse projeto de lei, criando mais um Conselho Tutelar, e com essa doação de R$200 mil, com certeza foi decisivo para que o prefeito concordasse e encampasse essa situação de ter mais um Conselho Tutelar em Aparecida de Goiânia. Parceria com as empresas Cine Aparecida, Procerrado, Cesan, CIEE, Pronatec, Senac, o SESI, né, onde os adolescentes são encaminhados para o mercado de trabalho. Tudo dentro da lei, né? Os menores, a gente observa que muitos
precisam trabalhar. Lógico que, às vezes, o ideal seria esperar mais, mas conciliando os estudos com o trabalho como aprendiz, né, onde eles podem ter aquele dinheiro pouco, mas contribuindo, né, com a família e com eles mesmos, que, com certeza, o mundo de hoje tem muitos bens de consumo, as necessidades para os jovens, né, de terem esses bens de consumo são muito grandes. Então, com essas parcerias, nós temos conseguido encaminhar esses jovens como aprendizes, né, para o mercado de trabalho. Eu acho isso muito benéfico. Infelizmente, o percentual não é o ideal. Nós conseguimos aumentar de 10% para 23% a porcentagem de menores que conseguiram ser encaminhados como aprendizes no mercado de trabalho, mas, com certeza, é muito melhor que o trabalho irregular, proibido para menores de 18 anos, e que, muitas vezes, eles atuavam, né? Proposta de convênio, exatamente, do município com o CIEE para contratação de jovens aprendizes em situação de vulnerabilidade social. Essa promessa está para o ano que vem, o prefeito falou que vai fazer o convênio. O MDS financia 80% desses valores, cerca de 80%, constando no projeto de lei que são menores em situação de vulnerabilidade social. Isso é muito importante também, porque, com certeza, o município vai ser decisivo essa parceria, o MDS poder financiar grande parte desses contratos. Integração da rede municipal do Judiciário, com o Ministério Público, conselhos estelares. Então, todas as secretarias do município de Aparecida estão diretamente integrados com o Ministério Público, Poder Judiciário, conselhos estelares, onde vamos, dentro de cada secretaria, encaminhando esses jovens para tratar da saúde, né, para as escolas, e atendendo a todas as necessidades deles. Proposta de criação do Adolescentro, que o Adolescentro tem aqui em Brasília uma excelente referência nessa área, e também temos promessa do prefeito de poder fazer centro de referência, pesquisa e capacitação para os nossos jovens de Aparecida. O caso Lixão, podemos citar que tinha um lixão em Aparecida de Goiânia. Eu, como boa mineira, cheguei quietinha, com jeito, dentro do projeto Justiça Humanizada, e fomos cadastrando aquelas famílias, né, doando alimentos, brinquedos, fomos cadastrando aquelas famílias que tinham crianças, jovens e adolescentes ali naquela situação terrível de risco. No final, vocês vão ver um vídeo onde eu coloco fotos referente a todos esses lugares, esses casos. E um deles é o caso do Lixão. Quando eu entrei naquele local, os conselhos tutelares, eu vi realmente a dor do trabalho infantil. Eu vi crianças e adolescentes chegando numa carroça, né, trazendo aquele lixo, e o cheiro era tão forte, era tão horrível, que realmente é a degradação do ser humano. E das crianças, a dor aumenta ainda mais, né? Então, nós começamos a trabalhar nesse sentido. A prefeitura fez as casas, cadastrou, a gente passou para a prefeitura todas aquelas famílias e exigimos que retirasse todas as famílias que tivessem crianças e adolescentes daquele local. E o que foi feito? Né? Todas as crianças... Ixi, deu um tilt aí. Voltar. Todas as famílias com crianças foram retiradas do lixão de Aparecida de Goiânia, e foi um local onde elas foram encaminhadas é um local simples, chama Retiro do Bosque, mas são casas com dignidade, né? E isso é tremendamente de grande satisfação ver ali aquelas famílias em local digno. Vamos lá, deixa eu ver. Voltar. Próximo. Exato.
Bom, no combate à prostituição infantil, venda de drogas para menores, nós fizemos uma ação integrada. Polícia Rodoviária Federal, Agência de Proteção, Conselho Tutelar, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro. E o que nós fizemos? Os agentes de proteção são agentes voluntários, não recebem nenhum tostão, né, para realizar aquelas tarefas. Então, tivemos que reunir e motivá-los a trabalhar bem. Mas, para isso, tem que ter o quê? Condições de trabalho e resultado, né? E o que foi realizado lá? Não dava certo a atuação deles, porque a polícia, né, que acompanhava do 8º Batalhão, muitas vezes tinham também os seus interesses junto àquelas festas e eventos, e alguns agentes de proteção também, infelizmente, estavam comprometidos, e quando chegavam os agentes de proteção lá, já não tinha nenhum menor lá dentro dos eventos, o que impossibilitava a autuação. Qual foi a atitude tomada? Eu reuni com o tenente-coronel, pedi para que a equipe responsável para acompanhar os agentes de proteção fosse da confiança dele, relatando para ele tudo que estava acontecendo, e assim foi feito. Os agentes de proteção, hoje, têm assistência da Polícia Militar durante o início até o fim de sua atuação, pessoas de confiança, e, a partir daí, o trabalho começou a ser realmente respeitado. E qual a forma de atuação também que nós fizemos, que teve um resultado bom? Além do promotor do evento, também o locatário, o proprietário, todo mundo entra no bolo. São solidariamente responsáveis por aquela infração, né? Então, o que aconteceu? A partir da primeira autuação, multa, né, de 3 a 20 salários mínimos. A segunda autuação, fechamento do estabelecimento por 15 dias. E a terceira, fechamento definitivo do estabelecimento. Então, eles começaram a ser valorizados. Cada local que descumpria, logo era autuado 1, 2, 3 vezes, e eu já oficio a SEMA do município, que também tivemos reuniões, e já determina o fechamento desse local. Por quê? O que eu observava? Os jovens saíam para roubar carro, para ir em festa. Eu ficava pasma, não é possível, deve ter alguma quadrilha aí por trás. E não era. Essa atitude do jovem mesmo, né, que quer ali aparecer, sair com as meninas, roubar carro para ir para a festa e abandonar. Né? Eu falo muito, falei no TRT aquele dia, quando eu cheguei em Aparecida, tinha uma festa lá que chamava Segunda Sem Lei. Falei, gente, esse povo acha que não tem lei, não, nessa cidade vai ter. Segunda sem lei. Ou seja, segunda-feira, que é um dia que normalmente ninguém, né, vai para a festa, e sem lei, ou seja, aqui pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, a hora que quiser. E a pessoa responsável pelo evento lá era um cadeirante, foi lá conversar comigo, eu fui muito respeitosa com ele, mas falei, olha, lucro a qualquer custo não é comigo. Se quiser respeitar a lei, vai trabalhar dignamente, né, cumprindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fechei o estabelecimento que não cumpria o Estatuto e ele montou outro. Né? E aí, o que acontece? Pouco tempo depois, o que aconteceu? Ele foi assassinado. O que a gente observa que acontecia. Ele, na verdade, fornecia droga para aqueles meninos dentro dessa casa de festa, né? Porque lá foram pegos várias vezes, além de bebida alcoólica, vários tipos de droga ilícita, e, na verdade, estava trabalhando com o tráfico, e o tráfico eliminou a vida dele, infelizmente, mas é o que acontece, infelizmente, nesses casos terríveis. Isso proporcionou uma redução da criminalidade no local, porque muitos roubos eram
aconteciam roubos de carro em razão desses eventos, dessas festas. E outra coisa, esses menores, os pais perdiam o controle, não sabiam para onde que estava e deixavam entrar sem a permissão dos pais, sem o alvará judicial do Juizado da Infância e Juventude. E lá dentro conheciam bebida alcoólica, droga e outros maiores que aliciavam eles para cometer outros crimes. Então, inclusive motéis, é um local difícil de fiscalizar, né? Porque na entrada, normalmente, se o agente ficar ali na entrada, logicamente, a pessoa não vai deixar entrar um menor. Lá dentro do estabelecimento também fica muito complicada a fiscalização. Mas nós, uns 4 motéis lá, o que eu faço? No termo de audiência, quando o menor fala, né, que estava dentro do estabelecimento, né, eu procedo pego todos aqueles dados, aquele depoimento, e encaminho para o Ministério Público para exatamente entrar com a infração, o auto de infração, lá fazer o termo de infração contra o estabelecimento. E já fechei 2 motéis lá na região, por 15 dias, e eles agora parece que estão se adequando. Esses 2 que eu fechei, por esse período, faziam festa dentro dos motéis, deixavam menores entrar e os quartos abertos, né? Então, infelizmente, dinheiro a qualquer custo não podemos aceitar. A lei tem que ser cumprida. Implantação do Parque da Criança vai ser agora, no Parque da Criança, Parque da Família, vai ser agora a inauguração dia 12 e 13 de outubro. Eu quero relatar como que surgiu esses parques da criança em Aparecida de Goiânia. Em novembro de 2013, começaram a ter os rolezinhos no Buriti Shopping. Vieram todo mundo em cima do juiz. Tem que proibir a entrada de menor no meu shopping. Falei assim, não vou fazer nenhuma portaria para vocês barrar pobre dentro do shopping. Porque o que vocês querem é isso. Vocês querem proibir a entrada de menor desacompanhado para barrar pobre. Isso não pode ser feito, isso não vai ser feito. Sabe qual o conselho que eu dou para vocês, empresários? Procurem um prefeito e vão fazer área de lazer para nossos jovens, né? Eles precisam de locais de lazer, de cultura, para se divertirem. Não está tendo lugar. E o que resultou? Esse Parque da Criança, que vai ser inaugurado agora, 126 mil metros quadrados, pista de bicicross, skate, playground, pista de caminhada, diversas, né, modalidades esportivas para nossas crianças, nossos jovens poderem se divertir, ter lazer, foram financiados pelos empresários, R$1 milhão. Né? Então, o que a gente tem que fazer entender é isso, né, que todos temos que nos unir para que nossas crianças, nossos jovens, que em situação, né, de vulnerabilidade, em situação de menor poder aquisitivo, tenham condições de se divertir, tenham condições de serem protegidos, tenham condições de ter uma vida digna, sem o trabalho infantil, de ter condições de estudar dignamente. O IDEB em Aparecida é ainda muito baixo, mas aumentou de 4,9 para 5,2. Já é um avanço, né? Temos muito a melhorar em todos os locais do nosso país, e a educação tem que ser priorizada, sim, nesse país. Nós temos que cada vez lutar mais por isso. Oferecer a esses jovens, né, a possibilidade, né, de ter uma vida melhor, de sair do mundo do crime. Mas já considero uma estatística muito boa, 70% não reincidiu. O programa Pai Presente, que eu sou coordenadora em Aparecida de Goiânia, considero um programa essencial para a infância e juventude. Por quê? O que a gente observa? Se essas famílias que forem estruturadas desde o início, né, que tiverem ali uma mãe, um pai presente, tiveram condições de aquele pai que não mora junto com aquela criança pagar a pensão alimentícia, e nisso eu acho interessante. O programa Pai Presente, nós também inovamos em Aparecida de Goiânia. O que a gente faz? Dentro
no ato do termo de reconhecimento de paternidade, nós já também fazemos acordo de pensão alimentícia e visitas, porque nós estamos dentro de um centro judiciário de solução de conflitos. Então, ali dentro do programa Pai Presente, o pai faz o reconhecimento, já faz o acordo de pensão alimentícia e visitas, encaminhamos para o CAPS infantil quando tem problemas de psicológico em razão da falta de vínculo, do abandono, dos conflitos familiares, e temos também parceria com a rede municipal, que a partir de agora vai nos informar quando estiverem as mulheres em pré-natal, fazendo pré-natal, já vão nos informar os dados, os contatos com essas mulheres, para que possamos esclarecer e explicar sobre a importância da paternidade na vida de uma criança, né? Então, esse programa do CNJ é um programa muito importante. O Tribunal de Justiça firmou parceria com o TRT, né? A doutora Elza está aqui, nossa presidente do TRT, firmou parceria para combater, aderiu a esse programa da campanha de combate ao trabalho infantil, onde, através da comunicação, tem feito várias divulgações nesse sentido, e pretendemos fazer, em todas as comarcas do Estado, uma campanha para que cada juiz em sua comarca, junto com o Conselho Tutelar, Ministério Público, possam estar trabalhando efetivamente para a redução do trabalho infantil e erradicação. Aparecida de Goiânia aderiu ao prefeito, amigo da criança. Nosso prefeito, no início, foi muito resistente, depois viu que não ia ter jeito mesmo de me vencer, né? E cada vez mais aderiu às políticas públicas na área da infância e juventude no nosso município. Então, aderiu ao prêmio Abrinq, né, onde está concorrendo ali como prefeito amigo das crianças. Finalizando aqui, nas coisas grandes e duvidosas, a maior dificuldade está nos princípios. Vamos sair do lugar. Vamos começar. Depois que a gente começa e vai empolgando e vai unindo forças, né, os resultados vão surgindo e as consequências, né, vão também sendo vistas. Vão sendo, tanto é que eu estou aqui, né, no Tribunal Superior do Trabalho, fazendo essa exposição para vocês. E cada vez lutar mais, nunca ficar satisfeito. Enquanto eu for juíza da Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia, eles vão ter que me aguentar, porque eu não fico satisfeita. Eu quero sempre mais, porque eu vejo de perto essas crianças, esses jovens sofrendo, né? E eu sofro junto com eles. E eu quero que eles sejam bem assistidos. E isso é dever, não estou fazendo favor para ninguém, né? Eu passei no concurso, é meu dever fazer bem o meu trabalho. E com a união, né, e com esse poder que todo mundo tem de fazer a sua parte, eu tenho certeza que nós vamos construir, né, um município, um estado e um Brasil bem melhor, né? Agora, ministra, vamos passar um vídeo. Só para finalizar, nós vamos passar um vídeo. Nesse vídeo, vocês vão ver as crianças no lixão e depois no Retiro do Bosque, que são as casinhas que eles foram levados. E toda a história que eu contei. Quero te dizer nenhum segredo. Falo nesse chão da nossa casa. Bem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante. Nem por isso quero me perder.
brinquedoteca dentro do fórum, para as crianças ficarem bem protegidas, alimentadas e assistidas, enquanto os pais ficam esperando as audiências. Sala de psicologia na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos. Tu que és o homem, a maçã. Vamos precisar de todo mundo. Usuário de droga, prostituta, depois da recuperação, vida nova. Casa da acolhida, onde eles ficam até 6 meses em recuperação. Plantação de açafrão, que eles ficam lá no tempo deles lá, no trabalho. Certificado de conclusão dos 12 passos para largar o vício das drogas. Projeto Passo à Frente, onde os jovens se preparam melhor para entrevistas no mercado de trabalho, como aprendizes. Feito pelo Renasc. Obrigada, boa. Não pode brincar com mulher, não, gente. Por isso que eu comecei falando que essa mesa era uma mesa diferente, só de mulheres e de mulheres aqui que vieram, aliás, fora a minha presença, mas as duas mostrar a que vieram, né? Então, estamos aqui de parabéns, fomos brindados com 2 experiências maravilhosas, uma mais voltada para a área institucional, fazendo com que a consciência do envolvimento da Justiça do Trabalho nessa problemática, ela tem que ser efetiva, né? E a outra que colocou a mão na massa, não é? E de fato, está fazendo a diferença. Bom, eu agradeço aqui também a juíza Stefane, e agora nós temos um período para perguntas. Eu não sei se alguém deseja fazer alguma pergunta. A gente vai chegando perto da hora do almoço. O estômago... Ah, tem aqui. Hã? Mas não tem problema, a gente vai tentar aqui. É uma questão feita, uma pergunta feita por Sebastião Estevão dos Santos, auditor fiscal do trabalho, representante do SINAIT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Nossa, mas não é nenhuma pergunta. Em Presidente Prudente, o doutor José Roberto Dantas, juiz da primeira vara, sempre que vê trabalho infantil, entra em contato com o órgão fiscalizador do Ministério do Trabalho para atuação. E temos atendido as demandas. A fiscalização é quem operacionaliza o primeiro passo da erradicação do trabalho infantil, promovendo o afastamento, emitindo autuações e, a seguir, faz a necessária atuação da rede de proteção. Considerando a atual situação de desmonte do Ministério do Trabalho e Emprego,
E aí ele diz aqui quais são o desmonte: reduzido o número de auditores, sem reposição dos quadros de servidores, projeto de instituição do Sistema Único do Trabalho, com transferência de atribuições para estados e municípios, superintendências interditadas por questões de segurança. A pergunta é: com este cenário de falta de vontade política, como se dará o atendimento das várias iniciativas que aqui são divulgadas? Como atenderemos o doutor Dantas Oliva, que é o juiz, para o qual o trabalho infantil não é invisível no dia a dia? Quem se habilita a responder? Acredito que a juíza Stefane ou a... Bom, as realidades da falta de política pública, a realidade da falta de investimento, de vontade política, de transformar as coisas, é uma realidade que a gente tem que lidar com ela. Então, eu acho que isso se vence com o nosso trabalho, com o nosso envolvimento, com a nossa cobrança dos políticos, com quem a gente vota na eleição, com quem a gente questiona. Eu acho que com as ações de um juiz do trabalho que faz uma denúncia, como o colega Oliva, que é super envolvido e super preocupado com isso e não deixa passar nenhuma situação, os fiscais do trabalho tem que atender no limite da sua possibilidade, e nós, sociedade, temos que pressionar os governos e os ministérios para que eles efetivem as políticas públicas. E a doutora Estefânia faz isso quando ela concede, quando ela determina judicialmente que o Estado se comprometa com isso. E nós, juízes do trabalho, também podemos adotar decisões que determinem ao poder público ações que façam cumprir a Constituição Federal. Isso, está certo, está certo. Eu acabo de ser informada que nós temos que terminar esse painel 12h30, porque às 14h retornamos. Então, aqui tem um mar de perguntas aqui. Nós vamos fazer mais uma, então, para que possa ser respondida pela juíza Stefane, e depois eu vou entregar as perguntas a cada uma, como foi feito no outro painel, e as pessoas que redigiram as perguntas podem depois conversar com elas pessoalmente, né? A pergunta, juiz Stefane, é: como está o processo de profissionalização na atuação específica com dependentes químicos? Quem pergunta é a Gilcleide. Então, o dependente químico, inicialmente, a gente tem que fazer o tratamento, né? Temos que ressocializá-lo, temos que, através de psicólogos, psiquiatras, remédios, muitas vezes o psiquiatra passa remédio para abstinência. Então, essa questão da retorno à escola, porque o dependente químico, principalmente o de maconha, e eu vou falar que essa droga é terrível, porque formam no nosso município, nosso estado, nosso país, o que chama alguns de nem-nem e outros de come-dorme, né? O usuário de maconha, o que a gente observa lá em Aparecida de Goiânia? Ele começa a usar a droga, acha que não é droga, que você pergunta para ele: você usa droga? Ele: não, só brau, só maconha. Então, ele tem uma dificuldade muito grande de largar o vício dessa droga e, infelizmente, pode contar ali, a partir do início do uso, ele larga a escola. Pouco tempo depois, ele abandona a escola. Então, o que a gente faz lá? A maioria abandonar a escola, usuários de droga em geral, a gente faz o tratamento e, em seguida, encaminha para a escola e encaminha como aprendiz para o mercado de trabalho, porque, normalmente, a idade de 14, né, até 17 anos é compatível. Então, primeiro, a gente tem que pensar no tratamento, depois, no encaminhamento à escola e como aprendiz no mercado de trabalho. Uma situação interessante é que aumentou, e muito, a quantidade, né, de dependentes químicos e de pessoas que não estavam mais estudando, o retorno da escola com a promessa de que ia encaminhar como aprendiz para o mercado de trabalho, né?
eles valorizam muito essa questão de ter o dinheirinho deles, de poder serem úteis, e o retorno à escola foi muito grande depois que a gente começou a fazer os encaminhamentos para o mercado de trabalho como aprendizes. Então, está certo. Como dito, eu estou passando, já passei a juiz André, vou passar agora a juiz Stefani o restante das perguntas. Eu peço a compreensão, então, para aqueles que as fizeram, a procurar depois as duas para conversar um pouquinho sobre as dúvidas que tiveram. Nós vamos, então, agora... Neste momento, a Sua Excelência, a senhora ministra Maria de Assis Calcem, entrega o certificado e medalha comemorativa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho às painelistas. Por favor. Agradeço a presença de todos e declaro encerrado, então, este painel. O retorno será às 14. 14 horas. Às 14 horas. Então, relembramos que o retorno às 14 horas com o terceiro painel, Trabalho Infantil, Diagnóstico e Alternativas. Informamos ainda que estão disponíveis táxis na área externa do prédio. E lembramos, por fim, a necessidade dos participantes estarem com seus crachás para entrada no plenário no retorno do almoço. Bom almoço a todos.